Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer com vocês aqui sobre o livro do Apocalipse. É o Apocalipse em Minutos. Então eu quero fazer vídeos curtos e nesses vídeos a gente vai falar, né? Cada vídeo a gente vai trazer um tema, um assunto diferente a respeito do Apocalipse para você poder entender melhor o livro e a importância desse livro para o mundo cristão, né? E para o mundo de uma forma geral. Quando a gente fala em Apocalipse, a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que vem à mente são coisas relacionadas ao fim do mundo. Nós pensamos em catástrofes, pensamos em guerras, pensamos em doenças, né, fenômenos naturais que trazem destruição. Vem à mente também aqueles monstros terríveis que aparecem no texto, criaturas assustadoras. Então, o livro do Apocalipse, a princípio, né, de uma forma geral, assim, no imaginário coletivo das pessoas, está sempre relacionado a coisas ruins, né? E existem aqueles que já são um pouco, né, fazem parte do mundo cristão, mundo evangélico, tem uma visão, ou tem sua visão própria, né, dependendo da igreja que frequenta, tem o seu escopo ali doutrinário de explicação, né, uma teologia que explica o livro, ou fazem parte de um grupo que entende que o livro do Apocalipse é um livro de mistérios, um livro que não pode ser compreendido, que não pode ser interpretado, que trata de mistérios de Deus, está de certa forma selado, né? Um dia talvez se abra para a compreensão de todos, mas no momento não é possível compreendê-lo. Então a gente vai falar sobre o Apocalipse e vai desfazer alguns mitos a respeito do livro, né? Esse é um dos principais propósitos dessa série de vídeos. Então, para a gente começar a tratar sobre o Apocalipse, vamos entender o próprio nome Apocalipse, né? O que significa, qual o significado. Então, esse primeiro vídeo, neste primeiro vídeo, nós vamos falar apenas sobre o significado do nome. Então vamos lá, Apocalipse. Vejam aí na tela, a palavra Apocalipse, ela é composta de duas palavrinhas gregas, né? Nós temos aí apó e calipto, né? Apocalipto, né? A palavra completa, como aparece na Bíblia, na versão grega, é Apocalipsis, e ela é formada por essas duas palavras gregas. Então nós temos apó. Apó é uma preposição, como vocês sabem, a preposição são aquelas palavras que são colocadas antes dos substantivos, então elas vão transformar o sentido do substantivo, e elas também funcionam como para expressar a relação entre um substantivo e outro. Então nesse caso aqui, ela transforma o substantivo, né? O substantivo aqui, calipto, é transformado por essa partícula de preposição apó. Apó significa longe de, para longe de. Nós temos palavras também na própria Bíblia, a palavra apóstolo, por exemplo, significa levado para longe, né? Aquele que vai para longe, aquele que vai ser enviado para terras distantes. Nós temos uma palavra muito conhecida, apoteose, significa longe da terra. Então muitas palavras possuem essa partícula apó. E então apó, né, entenda apó como para longe, né? Para longe, longe de. E calipto, né? A palavra calipto, ela significa sombra, né? Ela tem esse sentido de coisa oculta, né? Coisa coberta. Ela possui uma outra palavra que tem o mesmo radical no grego, columna, e columna significa véu. Então, o calipto aqui também pode ser entendido nesse sentido de véu, aquela coisa que vai cobrir, que vai impedir a visão, que vai atrapalhar a visão. O sentido geral da palavra, portanto, né, quando nós unimos as duas, nós encontramos a seguinte definição: apocalipto é para longe da sombra, né, para fora da sombra. As traduções que nós temos para a língua portuguesa, né, também
encontramos isso em outras línguas também. A palavra que é usada para traduzir o Apocalipse é revelação. Então a palavra revelação é uma das palavras que melhor define o termo Apocalipse, assim, no nosso caso, na língua portuguesa. Porque Apocalipse, quando a gente vê o sentido real da palavra, Apocalipse, para longe da sombra, para fora da sombra, traz aquele sentido de que alguma coisa estava encoberta, né, alguma coisa estava na sombra, né, e foi tirado de lá, foi revelado. Então, revelação é uma palavra que traduz muito bem isso aí. E não é à toa, né? A palavra revelação, no latim, ela também é formada por um prefixo, o re, né, um prefixo, e o radical velare, e esse prefixo re é um prefixo de oposição. Então nós temos, ela funciona da mesma forma como no caso do Apocalipse. Ela está negando o velare, ela nega, ela se opõe ao velare. E o velar é o tapar, é o cobrir, né, é o encobrir. Então é um prefixo que se opõe ao cobrir ou encobrir. Então ele revela, ele coloca para fora, né? A palavra velare ali, ela é radical também de uma outra palavra latina, velum, que é véu, né? Inclusive a palavra calipto, né? Como eu já disse, ela tem uma palavra irmã, né? Calumna, que significa véu também. Então tirar para fora do véu, no sentido de tirar para fora, de descobrir, nós encontramos também na palavra revelare, né? Da onde vem a nossa palavra revelação na língua portuguesa. Então Apocalipse é tirar para fora, né, do véu, é revelar, é trazer para fora, para a nossa visão, aquilo que estava escondido, encoberto de alguma forma. Olhe bem o que diz o primeiro verso do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A palavra revelação é a primeira palavra do verso, né? É a palavra de introdução do livro. É daí, na verdade, que vem o nome do livro. O livro se chama Apocalipse porque a primeira palavra que aparece no livro é Apocalipse, é revelação. Então o propósito do livro não é encobrir nada, como muitos pensam, né? Muitos têm esse pensamento de que o livro de Apocalipse é um livro velado, é um livro com mensagens ocultas, mensagens que não podem ser descobertas, não podem ser decifradas. Só que o primeiro verso, né? Logo de cara, o primeiro verso, ele desmonta totalmente essa ideia, porque o verso diz assim que ele é uma revelação de Deus, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu. Então Deus enviou essa mensagem a um anjo para que o anjo transmitisse a João, e é uma revelação de Cristo, é de Cristo e sobre Cristo. Então é uma revelação dada por Cristo e é uma revelação também do próprio Cristo. O texto do livro, nós vamos ver isso nos próximos vídeos, ele traz algo de Jesus, ele nos fala de Jesus, ele nos apresenta Jesus, características de Jesus que nós não conhecemos em outros livros. O Apocalipse é uma forma de evangelho na história, é o evangelho se cumprindo na história, tendo Cristo como seu personagem principal. Então nós temos ali no livro de Apocalipse o início da história da igreja cristã e o seu final, e o trabalho de Cristo em todas as fases da história da igreja, né? O seu percurso todo, a sua caminhada toda rumo a Canaã Celestial. É um livro fantástico, é um livro incrível, e eu acredito que vocês vão gostar muito dos vídeos que virão por aí, trazendo mais luz, mais compreensão sobre esse livro. Então a primeira coisa você tem que ter em mente, você não precisa ter medo. O livro, ele não é um livro que está ali, que foi escrito para falar sobre guerras e catástrofes e doenças e má sorte e destruição. Nós vamos encontrar isso no livro também. O livro vai narrar isso aí, mas não só isso. O livro traz muito mais coisas e traz um desfecho fantástico para a história da igreja. Então, em vez do livro de Apocalipse
muitos têm a visão de que o Apocalipse apresenta o final terrível do planeta, da história da humanidade, é muito pelo contrário. O Apocalipse traz a vitória final do bem e a recompensa dos justos. Na verdade, traz um vislumbre de um futuro muito melhor, um futuro maravilhoso. Então, o Apocalipse ele é essencial para a vida cristã, para que a igreja possa entender a sua posição na terra e o seu papel no cumprimento do plano da redenção de Cristo. Então se preparem aí, porque nos próximos vídeos a gente tem muito mais coisa a dizer sobre o Apocalipse. Então até lá!